Pastor. Paz do Senhor da igreja. Dando continuidade então ao assunto que iniciamos a semana passada, com o título É Chegado o Reino de Deus. E estudo é diferente de pregação, amém? Amém. Então, sobre esse tema que nós começamos a semana passada, nós falamos sobre então o reino de Deus em duas fases, reino espiritual e reino visível, físico, que está para acontecer ainda. No espiritual já foi iniciado, implantado, está em processo seguindo. Tudo tem, falamos, um tempo determinado por Deus. Falamos também, então, nessa visão, como o reino espiritual, portanto, ainda invisível, mas que Jesus disse está em vós ou entre vós. Amém? E a ordem de ir, levar e espalhar, pregar o Evangelho e levar a todas as nações. Então, é o processo de expansão do reino do Senhor. Falamos do grande desafio então de pregar, que é manejar bem a palavra da verdade, a igreja como coluna e firmeza da verdade, no desafio de nós entender, interpretar a palavra e saber aplicar no contexto que estamos vivendo. E aí está o nosso desafio atual, né? Falamos então que o reino de Deus não tem como ser implantado sem conflitos, porque para implantar um reino significa desbancar o outro, e todo mundo entende muito bem o que é essa batalha de libertação e de transformação, de arrancar a pessoa de um reino para o outro. Então tem conflito, como falamos assim, espiritual, invisível, o reino, mas quando você vai trabalhar, implantar, tem os sinais. Lembra quando Jesus disse para os discípulos: vá, pregue, anuncie que chegou o reino, mas aí diz assim: cure os enfermos e expulse os demônios. Aí já é confrontar pessoas, e aí não tem como fugir desses conflitos. Aí Jesus, quando enviou os discípulos, disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por isso, aos conflitos que a gente está vivendo, que nós queremos aprofundar hoje aqui esse assunto, tá bom? Não tem como implantar sem conflito. Jesus também disse: vos levarão perante o Sinédrio, que era o tribunal da época, vamos dizer o Supremo Tribunal, exatamente isso. Na época do judeu era o Sinédrio, mas era o lugar da corte que julgava, lembrando que Israel é um sistema teocrático, ou seja, político e religioso ao mesmo tempo, os líderes, a lei, era tudo em conjunto, diferente, claro, de hoje. Então, esses conflitos, falamos de Mateus 10, 34, quando Jesus disse: não cuideis, que eu vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem são os da sua família. Mateus 10, 34, 35, 36. Paramos por aqui semana passada, falando desses conflitos. Então, eu diria assim, para as pessoas menos informadas, meio desavisadas, né, meio desligadas do assunto, num primeiro passo pode pensar que Jesus gostava de criar polêmica, mas não era. Era a questão do reino. Ora, Jesus era judeu, nasceu, cresceu, cumprindo a lei. Seus primeiros 12 discípulos que escolheu, claro, eram todos judeus. Então, vamos dizer assim, Jesus foi criado e viveu naquele sistema. Quando ele iniciou o ministério dele, é tão curioso como Jesus começou a confrontar a situação. E é aí que eu quero aprofundar esse pensamento nessa noite, dos nossos conflitos que estamos vivendo, e a boa notícia é que eles só vão aumentar, tá? Então não pensa, não vamos falar, não, a nossa questão aqui não é questão política, tá? É visão bíblica e espiritual da situação que a gente está vivendo, é por aí que eu quero seguir, tá bom? Então, ninguém se ofenda aí com coisas políticas, por favor, que eu não tenho nada a ver com essas coisas, tá? Não é exatamente isso. Então, veja bem, Jesus parece, na primeira vez, que ele adorava criar uma polêmica. Por exemplo, se ele foi criado na lei, viveu com toda a lei, veja bem, João capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Era um tanque que, segundo a história, os doentes ficavam lá, e de tempo em tempo, diz aí que vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que entrava nas águas era curado. Jesus vai lá
E aí tem uma coisa curiosa, por que Jesus vai naquele tanque e cura uma só pessoa? Porque em muitos outros momentos que Jesus via multidões e Jesus curava a todos. Agora Jesus vai naquele tanque e cura só um. E aí está o detalhe, era um dia de sábado. E Jesus cura o homem e diz: pega a tua cama e vai embora. O homem era uma espécie de esteira, enrola por embaixo do braço e sai. Já arrumou problema com os líderes judeus. Hoje é sábado, você não sabe, você não pode carregar esse negócio. O homem estava, parece que 38 anos doente lá, ninguém se importou. Depois que Jesus curou, porque era sábado, mas daí você pergunta: mas Jesus podia ir segunda, terça, quarta, quinta, até sexta? Ele tinha que ir logo no sábado? Parece que ele queria realmente criar problema, né? Não, ele estava realmente confrontando um sistema que não dava mais, não tinha como implantar um novo reino sem contrariar o outro, né? Não tem como confrontar. Veja bem, depois disso, em Lucas capítulo 6, verso 6, aconteceu também outro sábado que ele foi na sinagoga. A sinagoga é o lugar que os judeus se reuniam em sábado para ler a lei, estudar e tudo mais. Jesus vai lá exatamente no sábado e lá tem um homem enfermo, de uma mão direita mirrada, polida, seca, e Jesus cura o homem lá dentro da sinagoga, na frente de todos os líderes, e arruma mais uma encrenca. Por que nós queremos fugir de encrenca? Então Jesus já arrumou mais outro problema ali. Em Lucas 14, diz que aconteceu também um sábado, que ele entrou na casa de um dos principais dos fariseus. Ora, era a liderança. E Jesus vai lá, e tem um homem lá, que diz a palavra hidrópico. E veja bem, então Jesus de novo cura o homem no sábado dentro da casa de um dos principais líderes. Arruma encrenca de novo, mas é sábado, tu não sabe que não pode fazer essas coisas? Então esses confrontos nós já aprendemos com Jesus desde lá, a confrontar as coisas que são contrárias, para que nós possamos implantar o reino de Deus. Então toda a história bíblica mostra isso, é por guerra. Não estamos falando aqui das guerras armadas, físicas, paus e porrete, espada e lança e flecha e canhão, não é isso, não é esse tipo de arma. Por enquanto, ela é espiritual, mas ela vai acabar nisso. Espera aí que nós vamos chegar lá, amém? Não te assuste. Então veja bem, e aconteceu, lá na sinagoga, Jesus ainda questionou o pessoal: é lícito fazer o bem no sábado? E aí cura o homem, né? Então Jesus provocava, tanto porque aqueles judeus da época, aquela geração, era muito zeloso além da lei, as leis que eles inventaram, acrescentaram tradições e coisas, e as leis e tradições dos escribas, eram os doutores da lei, os entendidos, se tornou tão importante, mais importante que a própria lei de Moisés. De 600 e poucas ordenanças da lei, eles tinham mais de 2.000, as que eles acrescentaram. Então era um fardo impossível do povo guardar, e era isso que Jesus começou a confrontar. Mas eles tinham a soberba e diziam assim: nós temos por pai Abraão, nós somos livres. E aí quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles: não, nós somos filhos de Abraão. Aquele orgulho, né? Aquela soberba. E Deus é o nosso pai, Ele nos libertou lá, aquela história do Egito todo. Aí Jesus vai, gente, João 8:44, Jesus diz: vocês têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele. Isso é confronto, não é? Por que quando a gente vê uma pessoa na mão do diabo, a gente não quer dizer isso é diabólico? Vou levar problema com a lei, com a justiça, com isso, com aquilo, e daí? Como vamos expandir ou implantar o reino de Deus se não tivesse esse confronto? Jesus olha para a liderança e diz: vocês têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele ainda. Estavam planejando matar Jesus. Então Jesus disse: vocês querem fazer a vontade do diabo, estão planejando me matar. É esse o contexto da conversa. Depois você pode, anota aí, lê lá João capítulo 8, e você vai ver isso. E a gente tem medo dos conflitos, não quer gerar, quer harmonia. Claro que a gente quer isso, mas chega um momento que é impossível você manter harmonia e paz com todo mundo, principalmente quando trata de coisas espirituais, certo? De decisões. E estamos vivendo esse momento. Então hoje a gente tem esse medo de gerar conflitos e quer ir apaziguando, levando as coisas no jogo de cintura, democraticamente, como você diz, e não quer se compatibilizar com ninguém e fica comprometendo princípios do reino de Deus que não podem ser comprometidos. A verdade é essa. Duas palavras estão muito na moda hoje. Uma já há mais tempo, que é globalização,
e a outra é polarização. Deixa eu fazer umas observações sobre isso. Essa palavra globalização está já no vocabulário há uns 60 anos, mas se intensificou muito nesses últimos anos, principalmente depois da virada do século. Evolução de tecnologia, comunicação, negócios, ciência, a coisa toda, e foi ficando esse negócio globalizado. Vê que antigamente acontecia uma coisa num lugar, acontecia no outro, não dava muito reflexo do negócio, mas assim, hoje não importa, qualquer coisa que acontece em qualquer ponto do mundo afeta todo o globo. É essa chamada globalização. Com a globalização veio a necessidade, que já há alguns anos se discute, de se formar um único governo para o planeta. Isso não é teoria de conspiração, é outra coisa longa e complicada. Isso está em órgãos públicos, como da ONU, como do Fórum Econômico Mundial e outras coisas, querem ter um governo único. E nós sabemos o que isso vai dar. Então, essa é a necessidade dessa globalização, trouxe essa necessidade de um governo único. Então, se discute essas coisas para formar um governo globalizado. É uma tarefa que parece ainda distante, mas as coisas andam muito rápido ultimamente, com toda essa evolução que existe hoje. E há uma ideia já em andamento há algum tempo que se formar grandes nações ou nações continentais. Por exemplo, todo o continente americano uma nação. O continente americano hoje é uns 35, 36 países. Então formaria uma grande nação. Pegaria o continente europeu, 55 países, formaria um grande país, uma grande nação. O continente africano também, com 50 e poucos países, acho que é 58, formaria mais uma grande nação. Pegaria o outro continente lá, onde pega a Austrália, a Oceania, né? Austrália e ilhas em volta, seria outra grande nação. E a Antártida embaixo, né? Outro continente. Então seria 5 nações ou 6 nações continentais, um governo em cada um, quer dizer, é um passo para unificando. Dali a pouco se diz, não tem jeito, tem que ter um só, um líder só. Aí a intenção que vai com a ideia do anticristo, né? Outra coisa que alguns não acreditam, mas ele está chegando, tá bom, gente? Mas Jesus vem também. Amém. Aleluia. Aleluia. A outra palavra, bom, eu disse no estudo do Apocalipse ano passado, se alguém está lembrado, mas eu me lembro que eu falei, que o diabo tem 2 estratégias. Primeiro, ele vai à frente querendo se passar por Jesus, então ele vai à frente tentando enganar. É o que acontece agora, está tudo preparado, vamos dar uns detalhes aqui, que para o anticristo vir, ele vem na frente, mas Jesus vem depois, derrota ele, amém? Vamos falar desses detalhes. Mas as 2 estratégias, ele vai na frente tentando se passar por Jesus e enganar. Quando ele não consegue isso, ele vem depois tentando destruir o que foi feito. E isso a história também mostra. Na Europa, onde se teve a grande reforma do século XVI ali, início, né, século XVI, e as grandes igrejas que surgiram na Europa, depois os grandes avivamentos lá de 1700 e pouco, surgiram os grandes avivamentos, tudo. Aqueles países da Europa hoje, muitas daquelas igrejas são literalmente museus. É incrível isso. Então o inimigo tem isso, ele vai na frente para enganar ou vem depois destruindo. E por isso a gente, às vezes, é negligente e se descuida nessas coisas. Eu disse qual era a outra palavra? Polarização. Não é uma coisa recente também, mas se intensificou muito aqui no Brasil agora com essa campanha eleitoral. Vocês viram que era meio de comunicação e todo mundo falando, uns contra, outros a favor, a tal polarização. Então polarização ela é necessária para cumprir a palavra de Deus, gente. Como disse o nosso foco, que não é político, é espiritual, mas vendo a situação que envolve. Isso já não é de agora também, já existe há mais tempo, mas se intensificou aqui no Brasil agora e parece que surpreendeu alguns. Mas o que é isso? Polarização é se dividir em polos, né? Um para cá, outro para lá, direita e esquerda. E separa-se os grupos e há um confronto de grupos, de ideias, enfim. Enquanto é só conflito de ideias, maravilha. Mas quando vira conflito físico, aí ninguém quer isso, né, gente? Lógico. Mas às vezes é inevitável. Então essa polarização é para cumprir. Por exemplo, Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é isso? Separação de grupo, polarização. Um para cá, um para lá. Um que serve, um que não serve. Um que é, outro que não é. Então isso já está também na Bíblia, que às vezes a gente lê diferente e não presta atenção. O reino de Deus, claro, no fim vencerá o
o reino das trevas, é lógico, na chamada batalha do Armagedon, Apocalipse 19. Por que isto vai acontecer? Porque à medida em que o mundo vai se dividindo, e isto é bíblico, e por isso é importante estar atento ao movimento das nações, políticas, alianças, guerras, porque o mundo vai se movendo constantemente, vai se alinhando para um lado ou para outro. E nós temos dois focos: Israel, como o povo escolhido e prometido, que estão debaixo das promessas de Deus, das alianças, e eles serão salvos, sim. O remanescente de Israel, neste final, vai crer no Messias e vai ser salvo. Enquanto isso, nosso dever como igreja é orar e abençoar em oração, orar pela salvação de Israel. Eu sou totalmente contra a ideia de judaizantes que trazem para dentro da igreja cristã símbolos. Eu sou contra por uma visão bíblica, certo? Porque eu entendo da palavra de Deus, a igreja não tem nada a ver com judaísmo e simbologias judaicas dentro da igreja ou dentro do culto cristão. A igreja foi desvinculada, nasceu com judeu, mas saiu de lá, e uma das maiores batalhas de apóstolo Paulo foi exatamente desvincular a igreja da prática e dos sistemas da simbologia judaica. Nós temos muita coisa profética no Antigo Testamento, mas a igreja não é de judaísmo. A igreja cristã é uma nova obra, um novo testamento e uma nova aliança. Mas nosso compromisso como Israel, nós estamos debaixo daquela palavra que o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E tem as palavras de Deus, os salmos, as palavras para nós orar e abençoar Israel, orar pela paz de Jerusalém, porque eles estão debaixo de juízos, de castigos, e que Deus tenha misericórdia e venha salvar. Essa é a nossa oração, isso é bíblico, isso vai acontecer, tá certo? E devemos fazer assim, no mais não. Mas nessa polarização que vai se definindo, quem vai ficar do lado de Israel e quem vai ficar contra Israel, quem vai ficar do lado da igreja e quem vai ficar contra a igreja. E aí nós temos que definir e entender. Veja bem, se um islâmico muda de religião, ele é considerado um traidor e é morto. O cristão não. A gente prega o evangelho, mas não mata quem não aceita o evangelho, que se desvia. Mas o islâmico mata. Vai lá pregar o evangelho no país islâmico, o sujeito não sai mais de lá, vivo. Então nós temos que entender o que é contra e o que é a favor, o que serve a Deus e o que não serve, certo? O que é esse distanciamento, esse negócio aí vai acontecer. Aí como é que a gente entende isso a nível de nação? Aí nós temos um presidente que está do lado de Israel, apoia Israel, entende esses princípios. E nós temos outro que é contra Israel e vai fazer aliança exatamente com os inimigos islâmicos, terroristas e ditadores pelo planeta fora. Aí, se você tem um pouco de discernimento de Bíblia, de palavra, você já vai ver que tipo de espírito está aqui, que tipo de espírito está lá. Amém? Veja bem, Salmo 2, verso 2 a 6. Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Palavra profética do Salmo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele diz assim: os reis da terra juntos se levantam, fazem aliança contra o ungido de Deus. Ora, não precisa ser muito espiritual para entender essa palavra. Quais são os governos e nações que se levantam contra o povo de Deus, seja Israel ou seja a igreja, e quem que fica do lado, que faz aliança? Então, quando eu falei na convenção já no ano passado, e outros cultos que eu tenho falado, não, deixamos as paixões políticas de lado e vamos ter discernimento espiritual pela palavra de Deus. Olha, que tipo de espírito está num segmento, que tipo de espírito está no outro? Às vezes a nossa ideia, como eu falei de princípio, que a igreja, no sentido que estamos vivendo um reino espiritual e não ainda físico, não está ali um palácio, um trono, um rei assentado, a gente fica às vezes querendo parecer tão longe. Não, nós estamos no contexto, vivendo todo esse contexto social, somos seres do céu, mas terrenos também por enquanto, estamos aqui.
Como cidadão com responsabilidade, que sofremos ou desfrutamos das mesmas coisas que todos, enquanto estivermos nessa terra. Então veja bem, Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Aleluia. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então veja, essas promessas aqui mostram essa polarização e esse conflito de reino. O reino é espiritual, mas tem esses reflexos no mundo natural, porque, como Jesus, falei semana passada, a palavra de Jesus, quando ele mandou os discípulos ir pregar e expulsar demônio e curar enfermo, então acontecem sinais visíveis. Aí você mexe com pessoas e arruma inimigos. É histórico na igreja, de muita gente se converter e a própria família rejeitar e mandar sair, rejeitar porque virou crente. Isso aconteceu muito e ainda acontece em muito lugar. Então como é que você vai dizer, não, é só espiritual, aqui eu não posso ter conflito com ninguém? Não tem como, é impossível. Então veja que isso tanto é a nível pessoal como a nível de nações. Islamismo é a religião que mais cresce no mundo atualmente e é um dos maiores inimigos do cristianismo, e eles estão se espalhando pelo mundo. E a estratégia deles, como eles conseguiram se expandir na Europa? Na cultura europeia, ter mais que 2 filhos é um escândalo, e os muçulmanos se enchem com 10, 15, 20 filhos. Então eles iam para a Europa, principalmente para a França, para estudar, e lá se enchiam de filhos. É uma cidadania ficando. A França hoje é praticamente islâmica, entre outros. Estratégias do inimigo. Não, mas isso é coisa natural. Não é coisa natural, não. São coisas espirituais, o diabo já está olhando lá na frente, quando vir o conflito final, certo? Então essas coisas, às vezes por falta de entendimento, nos pegam de surpresa. Essa polarização, ela está dentro da igreja. Temos então, por um lado, aqueles que apoiam, que nós vemos muito hoje, infelizmente, na nossa política no Brasil, que a coisa está tumultuada, não parou e não vai parar, e a coisa tende somente a se agravar. Presta bem atenção, não importa se vai assumir ou não vai, talvez nem assuma. É bem provável que vão fazer desse camarada um mártir da causa deles, vai virar um Che Guevara da vida. Está muita coisa, está muita água a rolar por baixo da ponte ainda. O Brasil está como um barril de pólvora ali, sabe? Está mais ou menos assim. Não pense que a coisa está sossegada, não. Então só Deus aí na causa para nos dar ainda um tempo de paz. Mas vamos vendo para frente aqui. Mas as palavras têm que se cumprir. Então isso também chegou na igreja. E nós precisamos entender. Temos então por um lado aqueles que apoiam um e aqueles que apoiam o outro. Infelizmente a igreja também se dividiu nesses pensamentos. Mas isso também é bíblico. Afinal de contas, Jesus falou uma parábola do trigo e do joio e disse que eles ficaram juntos até o dia da colheita. Só foram separados no dia da colheita. Mateus 25, parábola das 10 virgens. As 10 andaram juntas até a hora que o noivo chegou. Quando o noivo chegou, as que estavam preparadas foram, as que não estavam ficaram. Então não tem como, às vezes, a gente separar certas coisas. Vai estar junto até o último dia. Precisamos entender esse contexto também. Então, o confronto vai existir. E temos outros que prezam pela liberdade e temos aqueles outros que querem o controle, a opressão, enfim. Então, pastores também estão sendo levados perante a justiça por causa de certas pregações. Porque esse regime que se levantou contra a igreja quer nos impedir de pregar certas coisas. Há um tempo atrás, através da FUNAI, o pessoal se levantou contra as missões evangélicas nas aldeias indígenas na Amazônia. Qual era a ideia que eles levantaram? Cultura. Parece uma coisa boa, cultura. Mas eles queriam impedir os evangélicos de fazer missão entre os índios, porque estava mudando e se perdendo a cultura dos índios. Qual é a cultura dos índios? Magia, feitiçaria, crendices pagãs, difícil. Por exemplo, tribos lá que se nasce uma criança com uma deficiência física, eles matam. Mas é cultura de índio, não pode mudar. O evangelho muda essas barbaridades. Então a FUNAI entrou com um trabalho, dizem que foi através dos padres que quiseram, a igreja católica quis impedir a missão evangélica lá, mas usaram a FUNAI nesse contexto para tentar impedir a igreja evangélica, missões evangélicas entre os índios. Aí como é que isso não vai ter confronto? Entendeu? Mas aí vem em nome da cultura, ou em nome do preconceito, uma coisa que cresceu muito, esse preconceito. Então quando vai assim, preconceito de raça, tudo bem, ninguém é a favor de racismo, seja contra negro, contra branco, índio, sei lá o quê. Qual é as cores? Branco, preto, pardo
e o amarelo, o pardo e o vermelho, o índio, né? As cores que inventa e tal, é raças. Então, claro, ninguém é a favor de conflito de raça, discriminação de raça, ninguém é mais ou é menos por causa de raça. Várias outras coisas. Ninguém é a favor disso. Então, isso até aí, você ter algum controle sobre esses preconceitos é válido. Só que na carona disso entrou muitas outras coisas, como a questão da ideologia de gênero. Ora, a gente sabe que todo tipo de imoralidades sexuais é pecado. Só não é pecado o sexo dentro do casamento, é abençoado por Deus dentro do casamento. E dentro do casamento, homem e mulher. Casamento, homem e mulher. É abençoado por Deus, é uma maravilha. Mas fora disso, qualquer outro tipo é pecado. Mas daí nós não podemos mais pregar isso, nós vamos parar na justiça, gente. Como é que não vai ter conflito? É aquela coisa que quer amordaçar a igreja, então não tem como. Gente, espírito do anticristo. 1 João 2, 18 e 20, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora, presta atenção nessa frase, muitos se têm feito anticristo. Ora, qual é o sistema que está trabalhando contra a igreja hoje, gente? Ah, pastor, mas peraí, nós vamos entender, discernir uma coisa. O anticristo, que a Bíblia fala no Apocalipse, a pessoa, a personalidade, ainda vai se levantar, certo? Como pessoa. Mas o espírito, veja bem o que João disse aqui, que esse espírito está agindo. Vamos lendo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, e vós tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Capítulo 4, verso 1 e 3. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja o que João diz: esse espírito do anticristo já está no mundo. Se ele já está no mundo, eu preciso saber onde ele está agindo. Para quê? Para que eu não seja enganado. Porque diz que ele pode se apresentar até como um anjo de luz, ser admirado e aplaudido. Paz e amor. Entendeu? Inversão de valores. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, esse é o anticristo, o qual se opõe, presta atenção nessa expressão, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Anticristo. Então veja bem, ele se levanta contra Deus e contra a adoração a Deus. Vocês estão acompanhando as notícias desses dias? Ou só ficaram interessados na briga política? Recentemente já começaram a malhar, chamar o Malafaia de traidor e o Bispo Macedo, porque o Malafaia disse: vamos trabalhar e vamos orar, e vamos dizer, virou casar, agora é o traidor. É incrível que uma pessoa num dia é no outro dia é traidor. Mas o Macedo também disse palavras semelhantes, que era hora de trabalhar, de orar pelo Brasil e tal, e hora de perdoar o Lula. Daí a presidente do PT, a Cleide, diz: nós dispensamos o perdão do bispo, não nos interessa, é ele que tem que pedir perdão. Aí o pastor Feliciano diz: é bom para os pastores sentar e ver como essa gente vai tratar a igreja e os pastores da igreja. Agora eu olho para a Bíblia e diz assim, que o espírito do anticristo que está agindo na terra, e é outra coisa que nós precisamos entender, espírito para agir precisa de corpo, gente. Nós temos às vezes umas crendices, até uma supressão que a gente acha como objeto, pedaço de pau, pedaço de pedra. Até teve um pastor conhecido e famoso que escreveu um livro chamado Pontos de Contato, como se um objeto físico tivesse poder de fazer alguma coisa. Claro, a Bíblia também diz lá no Antigo Testamento para botar coisas amaldiçoadas dentro da nossa casa, é lógico. Não é isso.
Mas a nossa crendice às vezes fica tão limitada que nós achamos que esses poderes estão agindo assim, no invisível, assim, tá? Não, espírito precisa de corpo para agir no mundo físico. Por que nós estamos aqui pregando e orando? Para o Espírito Santo estar em nós e nos usa e fala através de nós e cura pessoas, abençoa pessoas. O Espírito precisa de corpo para agir no mundo físico. O espírito diabólico também, o espírito anticristo, de Satanás também precisa de corpo para ele agir. E a gente acha que o espírito mal está numa pessoa só quando manifesta, que é o demônio, né? Está ali. Não é, não. Tem muita gente desses grandão, político, líder, possesso, endemoniado, usado pelo diabo. O diabo não se manifesta, faz esse escândalo. Você já viu que normalmente o diabo se manifesta em algumas pessoas mais problemáticas, né? E essas pessoas, tu pode até orar e parece que o diabo não aparece na vida deles, mas estão possuídos e usados pelo diabo. Com essas intenções de lei, porque é o conflito de reino. Eles querem implantar o reino do anticristo, o reino das trevas na terra, sabendo das promessas e profecias que Cristo virá como rei, descendente de Davi, o eterno, e porá o seu trono em Israel e reinará por 1000 anos na terra e por fim a eternidade, né? Que é o que a igreja crê e que nós seguimos. Então o diabo, como eu disse antes, ele vai à frente tentando enganar-se, passar por Cristo. Para esse espírito agindo na terra e preparar toda essa plataforma, ele vai usar lideranças e organizações de país, organizações políticas, partidos políticos e coisas. E aí que eu disse, deixa a intenção e a paixão política, o teu ídolo de lado e olhe para o espírito que está. Não estou entendendo, vai para a Bíblia e para a oração, que a palavra de Deus diz assim, o Espírito de Deus nos ensina, nos revela, nos guia na verdade. Tem um dom chamado discernimento de espírito. Aleluia. Está na hora de ser crente espiritual, não carnal, brigando, porque eu amo esse, porque eu adoro aquele, porque esse, porque aquilo. Não, é coisa espiritual. Mas o outro ali também não é crente. Mas e daí? Se o propósito dele é outro, lá Isaías fala do Ciro da Pérsia, que o Senhor usou lá o profeta Isaías e disse: o Ciro, meu pastor, meu ungido e meu servo, para cumprir o meu propósito. Era um rei pagão, não era crente, mas Deus chamou para cumprir um propósito. Qual foi o propósito? Decretar a libertação de Israel para voltar da Babilônia e reconstruir Jerusalém e o templo. Então, se é salvo é uma coisa, cumprir o propósito de Deus é outra. Então o homem não era crente, mas cumpriu o propósito de Deus. E até que alguém, ou a palavra de Deus, alguma coisa me convença ao contrário, eu entendo de um homem que se levantou no Brasil, usando a bandeira do Evangelho, da família, da pátria, da liberdade, e trabalhou, e está aí sofrendo, mas eu creio que realmente Deus está nesse negócio. Por quê? Porque quando eu olho para o outro lado, descriminalização de aborto, de droga, e implantação de ideologia de gênero, mudar a educação, desprezar a família, dizer que a família é algo ultrapassado, decadente e por aí por diante, se coloca contra Israel e a favor dos terroristas, os inimigos de Israel e de um monte de coisa. Como é que eu vou dizer que esse homem está no propósito de Deus? Que tipo de espírito posso ver nesse segmento? Pastor, está falando tarde, tem que ter falado isso antes da eleição, né? Quase fui aprender já com uns aí da convenção da Liga, eu falei que eu sou político. Os companheiros ser bravo, mas já se converteram, graças a Deus. Esperamos. Se você discorda de mim, pode me falar. Não tem problema, nós estamos numa escola. Não entendi bem, me explica melhor. Eu explico mais um pouco, tá bom? Vamos para frente, tá? É discernir e entender os espíritos. Segundo Tessalonicenses 2,6, e agora vós sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifesto, falando do anticristo. Quem que detém? A igreja está na terra, o Espírito Santo. Então, enquanto a igreja estiver aqui, a personalidade, o anticristo em pessoa do Apocalipse não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. Nós vemos que depois que a igreja foi arrebatada, sim. Mas o Espírito está agindo, preparando todo o ambiente, toda a plataforma, na ciência, na economia, na tecnologia, nas negociações e alianças políticas, em tudo isso, gente. Por isso que a gente não pode ficar de fora de todo esse mover. Então tudo isso está sendo preparado. Falei semana passada de Gálatas 4:4, quando Paulo disse assim: vindo a plenitude dos tempos, aprove a Deus enviar o seu filho nascido de mulher, de Maria. Vindo a plenitude dos tempos. Que plenitude? Havia um país, um sistema religioso, o judaísmo, havia
o Império Romano, que foi o que construiu uma enorme quantidade de estradas, que algumas existem até hoje, facilitava quando não tinha outro meio de comunicação, a não ser jornada mesmo a pé. Então tinha aberto milhares de quilômetros de estrada, que facilitava o tráfego. Então havia um império, havia uma língua grega, que era a língua universal do momento, havia tudo preparado para o Messias vir, nascer e iniciar seu ministério. Agora nós estamos vivendo a outra chamada plenitude dos tempos, por toda a preparação da ciência, da política, da economia, do mundo político, as negociações, as alianças, toda isso preparado para que se cumpra o que fala a respeito do anticristo e do reino. Nós temos tudo preparado. Todos os sinais bíblicos estão cumpridos aos nossos olhos, o que não tem está se cumprindo. Não falta praticamente nada para essas coisas acontecer. A igreja ser arrebatada, o anticristo tentar implantar aí o seu reino, mas ele não vai conseguir, porque globalizar 100%, porque isso só vai ser possível com Jesus. Então, gente, para alguns incrédulos, e outros menos assim, pouca fé, quando a gente fala essas coisas, acha isso meio fantasioso e que isso não é verdade. E diz, a igreja sempre inventou a história dos seus anticristos e não sei o quê. Veja bem que eu estou procurando deixar bem claro que o anticristo do Apocalipse vai vir, uma pessoa. Mas antes disso, desde a antiguidade, esse espírito age contra a igreja. E aí que alguns que não acreditam muito nessas coisas de Apocalipse hoje dizem, né, a igreja sempre inventou. É claro, por exemplo, no tempo do Império Romano, o imperador romano é o anticristo, porque teve vários imperadores que foram realmente sanguinários, que massacraram, fizeram milhares de mártires da igreja. Então, para a igreja primitiva, dizia assim, o anticristo é o imperador romano. Não é o anticristo do Apocalipse, mas não deixou de ser alguém usado por esse espírito. Entendeu? Que age na terra, que João disse, ele já está agindo na terra. Aí depois vem, agora em épocas mais modernas, e daí surgiu uma coisa muito complicada agora, que começaram a dizer assim, é um fascista. Aí eu peguei e respondi a alguns, vocês nem sabem o que é fascismo e estão falando. Ora, o fascismo surgiu com o Benito Mussolini, né, na Itália, ali no período do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, numa crise de guerra, enfim, esse homem se levantou como líder. Mas a formação dele de jovem foi na Suíça, e lá ele aprendeu o socialismo, o comunismo, essas coisas, e o anarquismo, que é outro movimento. E depois de adulto, enfim, e foi para o exército, é uma longa história. E ele conseguiu ser líder, ele criou esse regime, esse sistema. Mas aí diz assim, não, mas ele não era esquerda, ele era extrema direita, que é outra coisa, os extremos sempre são perigosos, tá? A extrema direita, mas com viés socialista. O que era isso? Ele tinha um patriotismo muito forte, aí que veio o negócio do patriotismo. O fascismo era uma ditadura que oprimia o povo, sim, era tudo pelo Estado. Quando aqui é o contrário, está sendo tirado do Estado e dando liberdade ao povo. Então não cabia chamar disso, mas as pessoas mal informadas acreditam e levam para o outro lado. Olha, depois surgiu também, nesse período, a União Soviética. Eu tenho dito para alguns jovens, vai dar uma pesquisadinha, uma estudadinha, o que foi a União Soviética, que era chamado Cortina de Ferro, que também surgiu, parece que foi em 1922, também depois da Primeira Guerra, e durou até 1991. Que era um bloco do leste europeu, onde a Rússia era o principal, era o líder, a capital era Moscou, a capital da Rússia. Então aqueles países em volta todos formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fecharam igrejas, o principal líder lá foi o Vladimir Lenin, depois da morte dele, quem assumiu foi o Joseph Stalin. Esses dois foram terríveis. Igrejas foram fechadas, viraram estrebaria de animais, mataram pastores, mataram padres, varreram o cristianismo. Aí você diz, esse anticristo não é. Depois de 91, que caiu lá essa União Soviética, e se desfragmentou toda, enfim, houve uma grande obra missionária lá. Madureira investiu muito lá. Na época chegou aí até um pastor que estava aqui em Três Coroas, foi de missionário para Moscou, o pastor Fernando Vieira, que agora está em Belém, Pará. Se investiu muito em dinheiro lá em missões. E eu vi um testemunho do nosso bispo, ele disse que um dia chegou no hotel, estava ele, o pastor Davi Cabral, e mais um outro, não lembro, eles estavam em três. Chegaram no hotel, pediram água mineral, trouxeram água mineral e trouxeram um copinho descartável. Aí o bispo disse, não, 3? Não, é um copo para os 3, estamos em economia.
e alguém acha que é uma maravilha, é socialismo. Aí uma vez lá na sede no Rio, aquele pastor da Batista, Fanini, deu um testemunho de que ele foi pregar lá na Rússia, não sei em que região lá é muito frio, neve, dá com pau, né? Dizer assim, mas aquele povo veio, a igreja encheu, que os irmãos da igreja saíram para fora e ficaram ajoelhados na neve orando pelos irmãos que entraram para dentro, pelos convidados que lotou a igreja para ouvir ele pregar. Quando a porta abriu, a fome de evangelho, de coisa muito grande, depois de muitos anos de escravidão, de opressão, teve missionários que ficaram conhecidos, como o missionário gaúcho que está nos Estados Unidos, José Irião. Ele ficou conhecido como contrabandista de Bíblia. E lá na Bíblia, enfim. Então aí, que espírito agiu nesses homens? O que João falou, o espírito anticristo. Adolfo Hitler, que é mais conhecido, a história de Hitler, né, no nazismo, e coisas terríveis na Alemanha. Então, hoje qual é a preocupação? Diz, o bloco comunista caiu. Um sonho de alguns anos é formar um bloco comunista da América do Sul. E agora parece que o Brasil está caindo na mão da esquerda, o único país aqui da América do Sul que restava de direita. A chamada URSAL, Bloco Socialista da América. Deus dê misericórdia que isso não se concretize. Mas se Deus permitir, vamos à guerra, tá bom? Aí, gente, outra coisa que não estão prestando muita atenção, o dragão chinês. Saiu há pouco uma profecia de alguém, não sei se seja aí, que viu um grande dragão vermelho sobre o Brasil, e disse que pior que viu muitos pastores agarrando a cauda daquele dragão, e disse não para lutar contra ele, mas para fazer aliança com ele. Está circulando por aí, a profecia de um pastor. Olha, dragão é o símbolo da China. A grande potência mundial comunista hoje é a China. Como a União Soviética caiu lá em 91. E a China cresceu. Qual é a cor deles? Vermelha. Quando fala das nações ou do anticristo que vai atacar Israel, fala do exército vermelho, que veio do norte. China e outros lugares fica para o norte de Israel. A China está expandindo. Mas a China é uma potência, mas é socialista. O que é isso? É tudo do Estado. O povo é escravo. Vai ver se sindicato funciona lá. Aí vê se consegue manifestar. No outro dia já desapareceu, né? E tem gente que acha que é legal. Não é, é opressivo, é ditador. Mas tem igreja na China, igreja católica, controlada pelo Estado. Quem manda na igreja, o que pode falar, o que não pode falar, é o Estado. Se falar alguma coisa que desagrada o governo, corta o pescoço do padre. O cristianismo evangélico é oculto, camuflado. Mas tem gente que acha que é bom, e é isso que querem botar aqui, entendeu? Então a China está se estendendo pelo mundo com muitas ramificações. É um país grande, população enorme, como falei, e está se estendendo. E o símbolo deles é o dragão. Claro que para eles é uma coisa boa. Eles têm como uma coisa boa, né? Nós que entendemos da palavra, vimos o contrário. Eu disse que a principal tarefa do dragão, para eles lá, é harmonia. Então, em artes e festas e tudo, eles festejam, diz que o dragão traz harmonia para eles. No nome do chinês, tem muito na raiz do nome, Long, que Long significa lá na língua desse dragão. Então até no nome das pessoas tem muita gente que tem nesse sufixo no nome lá, ou no radical do nome, a palavra Long, que é dragão, em homenagem ao dragão. Então é o símbolo deles, dragão vermelho, é a China. E isso está se expandindo nessas guerras, várias guerras aí, tem a mão deles por trás, ficam patrocinando. Então esse grande problema. E aí, gente, vai acabar isso numa guerra mundial, sim. Quando vai lá para o Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 6 fala, quando abre o primeiro selo, diz que pareceu um cavaleiro branco e foi-lhe dado um arco de guerra e saiu para guerrear. Aquele cavaleiro ali é o anticristo. É quando abriu o primeiro selo, aquele é o anticristo, ele saiu na frente para enganar. Isso que está acontecendo hoje. Em Apocalipse 19, nós temos outro cavaleiro branco, que aquele é Jesus, que veio então para juízo, e acontece a batalha do Armagedon. Aí foi o que eu falei, quando então vai deixar de ser esse mero conflito, como nós estamos hoje, e que Paulo nos disse, olha, não é carne, nem não é contra carne, contra sangue, mas é contra potestades, tá?
mas até nesse ponto que eu estou falando aqui, tu não tem como desvincular, é contra potestades, mas essas potestades usam pessoas, então surge esse confronto. Mas como eu disse, a questão de mais, como nós não apelamos para armas, nós não ficamos matando ninguém, prendendo ninguém, martirizando ninguém, certo? Mas os nossos inimigos fazem, porque são milhares e milhares de mártires que estão por todo o planeta. Países principalmente comunistas e ditadores e islâmicos, eles matam o cristão mesmo, continuam fazendo mártires. Nós estamos às vezes meio longe, apesar da globalização e fácil, entra em alguns sites como Portas Abertas, outros lá, e você vai ver dados, estatísticas, informações de tudo isso. E as pessoas não se informam. Aí vai acabar numa guerra física sim, porque o Senhor Jesus vai descer e os exércitos que estão aliados com Cristo e com Israel vão vencer os exércitos do anticristo e vai haver uma mortandade como nunca houve. Aí vai ser físico o negócio. Feita essa destruição das nações aliadas do anticristo, e aí está a importância da evangelização nacional, amém? Porque haverá países que vão fazer aliança com o anticristo, contra Israel, e haverá países que não vão. E os países que não se aliarem ao anticristo serão poupados e ingressarão no milênio. E aí vai ser realmente um império, um reino de paz, globalizado a nível mundial, tá certo? Então aí vai mudar a história, aleluia, glória a Jesus. Mas lá Isaías diz que a lei sairá de Jerusalém, no capítulo 2, e todos irão a Jerusalém, e de lá sairá a lei, enfim, está falando do reinado de Cristo. Então o Senhor vai destruir essas nações, vai haver essa guerra física, e aí vai então haver a implantação física do reino de Deus na terra. Então é necessário nós entender que neste processo que estamos passando de preparação para que todas essas coisas aconteçam, o inimigo, o espírito anticristo, através desses seus, ele está trabalhando para formar e preparar toda a plataforma para o anticristo. A igreja está trabalhando, ganhando almas, preparando para o arrebatamento, mas como eu preguei um tempo atrás aqui também, está na hora de pregar para as duas igrejas, para quem vai subir e para quem vai ficar. Tem que preparar quem vai ficar. É estranho isso, né? Mas está lá, 10 virgens, 5 subiu, 5 ficou, trigo e joio. Separou o trigo e jogou o joio no fogo. Primeiro, porque no período da grande tribulação, outra pergunta, vai haver salvação? Vai haver salvação, mas vai custar o sangue, a vida da pessoa, vai ser um mártir, tá certo? Vai ser um mártir. Por quê? Porque o momento que o inimigo tentar impor o seu regime de governo político, certo? Mundial, a aliança com o falso profeta, a falsa religião, a falsa Babilônia, de Apocalipse 17, que vai ser destruída também nesse dia. No momento que ele tentar impor esse regime, a força vai ter que aceitar a nova religião e o novo sistema mundial de governo, e aí você vai, a tão famigerada ideia, aquela do 666, marca da besta, vai ser uma nova identidade, o sistema, a identidade do novo regime, gente. Se tiver a nova identidade, o novo passaporte, vai poder tudo, se não tiver, não pode nada, nem no mercado. Vai ter que se esconder, é inimigo do governo, é traidor. Olha que espírito nessa gente hoje, gente. Para mim está tão claro isso na cabeça dessa gente hoje, não tem como aceitar. Pode. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Aleluia! Essa é a implantação do reino milenial, o milênio de Cristo na terra, nesse padrão. Aquilo que todos nós sonhamos hoje, todos nós brigamos hoje por isso,
mas que Satanás, que vai à frente tentando enganar, querendo ele ser o governador, o líder mundial e fazer tudo isso. Mas aí o que eu falei da batalha do Armagedon, de Apocalipse 19, que Jesus vai vir, dar um fim nesse negócio, vai haver essa guerra terrível toda, mas daí vai implantar esse reino que Isaías profetizou aí no capítulo 2, que o pastor Michael acabou de ler. Então, de paz, de prosperidade, a terra passará por uma grande transformação em todo sentido. Então será aí aquela coisa Apocalipse que está no ano passado, e vai muito longe a conversa, mas o nosso foco hoje é mostrar o conflito e a implantação de um reino e de outro, e o conflito de reino, que iniciamos semana passada falando que é chegado o reino do céu, é chegado o reino de Deus, e não tem como não enfrentar esses conflitos. Então, para encerrar, que o tempo se foi, vamos estar preparados, irmãos. Isto é bíblico. Ô pastor, está tendo uma visão? Não, estou tendo um discernimento bíblico. Certo? De quê? De que a situação vai se complicar e se agravar. Não importa quem vai ser o presidente hoje, quem vai ser o presidente daqui 4 anos, não importa. A nossa guerra espiritual, esse conflito de reino só tende a aumentar. Apazigua de um lado e estoura do outro, mas a coisa não vai ser fácil não. É hora de se manifestar a palavra de Malaquias, quem serve e quem não serve, crente de fé, crente sem fé, crente verdadeiro, crente de aparência, vai começar a aparecer. Amém? Ficou várias coisas aqui, várias referências que o tempo esgotou, e amém. Deus abençoe. Passa bem. Aleluia.